Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Peço que todos silenciem vossos corações, fechem os olhos. Tem que fazer uma oração antes de iniciar a palestra. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor por onde eu estiver. Hoje foi um dia de psicografia aqui na casa, então eu vou estar lendo o nome das pessoas que foram auxiliadas. Muitas vezes eles dão o nome da pessoa a quem eles querem encaminhar, então se ouvir o nome familiar, teria que vir até na casa, ler o conteúdo da carta para ver se condiz, né? Júlio César, Renan Coelho, Tomil, Paulinho, Bianca Soares, Patrícia Duarte, essa aqui encaminha para Dona Albertina, Joaquina, Maria Joaquina e Juliana Marques. Quem tiver em casa, que se familiarizou com algum nome, pode estar passando aqui na casa para ler o conteúdo da carta e ver se realmente condiz com a pessoa que é o familiar, né? Tem alguns avisos para passar. No dia 16 a gente tem um Natal no Morro da Dona Edith, então dia 16 de manhã a gente vai subir lá, entregar as cestas básicas, as guloseimas, os presentes para as crianças. O Papai Noel e a Mamãe Noel também vão estar lá nesse dia. E no sábado à noite eles vêm até aqui na casa, então quem quiser trazer as crianças, ele vai estar aqui, o Papai Noel e a Mamãe Noela. E a gente pede para as pessoas que as pessoas nos auxiliem ainda com guloseimas e cesta básica, que a gente ainda não atingiu, né, a quantidade necessária para atender as famílias que lá residem. Então a gente pede que as pessoas tragam até no próximo sábado, né, para que a gente consiga organizar, fazer os pacotinhos, né, organizar as coisas para levar lá no morro no dia. Então no sábado o dia 16 tem o Papai Noel, é o último sábado de palestra na casa, e na quarta-feira encerra-se o ano. Então a gente faz uma pausa da quarta-feira do dia 20 e a gente reabre no dia 10. No dia 10 novamente a gente está reabrindo a casa nos trabalhos normais. Eu hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre a gente conseguir entender um pouco sobre angústia, né, sobre essas aflições que a gente tem no nosso dia a dia. Quais são as diferenças, muitas vezes, dela, da angústia, da depressão, da ansiedade, né, como a angústia é vista de uma perspectiva, né, do espiritismo também, nos dias atuais que a gente está numa mudança energética, né, muitos problemas, a nossa região, muitos problemas climáticos, então as pessoas começam a entrar em processos que acabam, às vezes, tendo como saída, às vezes, um suicídio, né, uma depressão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? A palavra angústia, ela vem do latim, ela significa estreitamento, espaço reduzido, né, carência, falta, medo, né, um medo vago e indeterminado, as pessoas não sabem qual que é o objetivo real, né, o atual daquilo. Então, é um medo que ele invade, ele sufoca a pessoa, né? Ele estrangula. A angústia é um fenômeno que ela não é dos dias atuais, ela é desde os tempos
da história da humanidade, a angústia já acompanha as pessoas. Platão, em sua obra Alegoria da Caverna, ele mesmo que indiretamente ele já vislumbrava essa angústia que as pessoas tinham, principalmente na distinção entre o mundo sensível e o mundo verdadeiro. Na filosofia existencialista, a palavra angústia tomou um sentido de inquietação metafísica, onde a pessoa não se encontra naquele espaço físico. Pela angústia, o ser humano ele toma consciência ao mesmo tempo do nada, de onde ele veio, e do porvir no qual ele não se enganja. Ele não sabe de onde veio, não sabe o que vai acontecer, para onde vai. Então, ele fica nesse espaço perdido, né? Freud, em seus estudos de psicanálise, ele via a angústia como uma castração, ou seja, uma ausência de um objetivo. Então, essa era a maneira que ele via a angústia, né? Segundo alguns campos da filosofia, a angústia é um sentimento do nada, sentimento de como se não existisse nada ou algo além da matéria. E eles, como são extremamente materialistas, eles optam por dar esse nome como angústia. Psicologicamente, a angústia diz respeito ao futuro, a expectativa que as pessoas têm de um futuro. É isso que torna difícil vencer, Como se precaver com uma coisa que ainda a gente não sabe, o que ainda não aconteceu. Então, enquanto a gente vive na expectativa do futuro, às vezes a gente acaba se frustrando, A gente perde a serenidade, a gente sai fora, às vezes, do nosso domínio, do nosso alcance, porque a gente fica pensando ou mentalizando uma coisa que não aconteceu e nem se sabe se vai acontecer. Tem algumas coisas que se relacionam muito com essas aflições, que são aquele sentimento de nada, um sentimento de que não tem nada para combater, não tem nada para fazer. É o que a angústia parece. A angústia tem um medo do nada, um medo de não saber para onde vai, de não saber o que vai acontecer, Diferente do ansioso, que ele tem medo de tudo. Medo do que vai acontecer, medo de, vai acontecer um acidente, eu vou sair, vou voltar, minha casa vai ser roubada. O ansioso está sempre criando medos em volta dele que geralmente não acontece. E o angustiado, ele tem medo do nada, de não ter o que acontecer, a vida dele ser aquele marasmo. Daí aquela sensação de vazio, de vagueza que as pessoas acabam criando, E chega a sufocar. Eles dizem que o sentimento de angústia é como um sentimento de falta de ar. As pessoas ficam realmente sufocadas, com esse sentimento. Sentimento de medo. Muitas pessoas têm um sentimento de medo. Você ter medo, por exemplo, de um cachorro que rosna para ti e pode vir te atacar, é um sentimento normal. Se ele vier, realmente você consegue ou correr ou se defender com algum objeto. Então, isso é um medo. Agora, você sentir medo descontrolado de um cachorro que você nem sabe se existe, isso é angústia. Tem pessoas que têm medo de situações que elas nem sabem se vai acontecer. Medo de uma coisa que talvez possa acontecer. Tem pessoas que têm pavor. Não entram num determinado local porque ali dentro pode ter um sapo, uma aranha, e entram em desespero. A ansiedade. A ansiedade, essa palavra muitas vezes é utilizada como um sinônimo da angústia. As pessoas às vezes confundem muito, especialmente no meio médico. No entanto, a ansiedade ela pende mais para o lado psicológico da pessoa, Não vai muito para a parte filosófica, que nem vai a angústia. É muito mais um traço do caráter da existência da pessoa. O ansioso está sempre com o medo à frente, sempre pensando na frente, sempre a cabeça dele trabalhando no que vai acontecer, no que pode.
Ele verifica 3 vezes se a porta está fechada antes de sair. Ele confere muito, ele tem medo de que as coisas saiam erradas, de que não saia como ele quer que saia. Então, ele teme ser seguido, ser agredido. Ele toma para si um arsenal de preocupações, de rotinas, para que as coisas saiam daquela maneira. Né? E isso só faz muitas vezes aumentar esse medo que ele tem dentro dele. E a angústia e as aflições, elas têm uma visão no Espiritismo da vida futura, né? Do que tem por vir. Né? Pelo simples fato, às vezes, da pessoa duvidar de uma vida futura, é que o homem acaba se dirigindo para momentos como esse, para sentimentos como esse. Todos, todos os pensamentos acabam sendo voltados para a vida terrestre. Ele não tem um sentimento de uma crença para onde ele vai, o que vai acontecer. E muitas vezes não está, às vezes, na vida futura, né? Às vezes é uma incerteza pessoal dele, às vezes acredita, mas ele não tem aquela fé toda. Ele segue, às vezes, uma doutrina, como uma doutrina espírita, mas ele não tem a fé realmente que aquilo vai acontecer. Ele acredita, mas não acredita. Então isso acaba trazendo isso para um momento que ele foca a sua vida na vida material. Sem nenhuma certeza do que vai acontecer, ele dá tudo no presente, ele se coloca totalmente à disposição na vida presente dele. São nesses pontos que às vezes eles acabam preenchendo a vida com bens materiais, com emoções passageiras. As pessoas que acreditam que o material é tudo, que é aqui e acabou, então elas acabam se preenchendo com isso. Com essas maneiras, é uma maneira superficial de preencher a vida dela. E aquilo, depois que chegou num determinado ponto, aquilo não tem mais sentido. A emoção, por exemplo, de você comprar um carro novo, tirou um carro na loja, é uma emoção que ela libera no seu organismo ali em torno de um prazo de 5 minutos, depois você já saiu aquela emoção momentânea, aquele up de emoção que você tinha. E as pessoas, às vezes, na empolgação fazem isso e aí postergam 5 anos de boleto naquele bem. Então, às vezes, é um preenchimento vazio, porque aquilo passa um determinado tempo e não tem mais sentido. Pessoas angustiadas são como crianças que veem nos seus brinquedos todo o sentido da vida. Aquela criança que ela batalha, ela quer porque quer aquele brinquedo e depois consegue aquele brinquedo, uma semana depois está lá o brinquedo jogado num canto, ela não dá mais nem bola para aquilo. Então, a pessoa que vive dessa maneira, ela vive igual uma criança que deseja muito. Ela deseja muito aquele brinquedo e depois ela usou um pouquinho, passou aquela emoção momentânea e não tem mais sentido para ela brincar com aquilo. Tem pessoas que não têm o que elas não façam para conseguir um ganho de um bem material. Elas fazem de qualquer coisa. Se esforçam de determinados tempos, anos, batalham, se esforçam para conseguir um bem material. Às vezes 1 hora por semana para cuidar de si, cuidar do seu espiritual, elas não conseguem. Elas se dedicam muito naquele prazer momentâneo do bem material que ele vai te trazer. E quando ela perde algo conquistado, é como se ela perdesse alguma coisa de si, uma parte de si. Elas passam verdadeiros períodos longos assim em luto. A gente às vezes atende pessoas na conversa fraterna que elas passaram por um revés financeiro e você vê o sofrimento daquela pessoa. Às vezes, se a pessoa tivesse perdido um membro, ela não sentiria tanto quanto ela está naquele sentimento assim, angustiada que ela perdeu, a empresa dela não vai bem, quebrou e ela está ali naquela angústia e não aceita. E ela fica naquele processo por um período muito longo. Então a pessoa coloca a sua vida na parte material.
São pessoas, na sua grande maioria, materialistas, né? Ou pessoas que têm algum contato com alguma religião, alguma coisa que cuida do seu espiritual, que às vezes ainda vibram na matéria. Porque nós temos ainda muitas pessoas que têm o conhecimento, sabem de que a matéria é a que fica e que ela não preenche de uma maneira consistente, mas elas ainda necessitam daquilo. Elas ainda necessitam de viver para os bens, viver para as emoções momentâneas. Então elas sabem, mas elas ainda não conseguem, ainda elas vibram muito no material. E muitas pessoas acabam por viver na matéria em consequência de entrar em períodos de angústia, de desilusão, por não acreditarem em Deus. Muitas pessoas acabam desacreditando em Deus, né, acabam vivendo aqui como se não houvesse amanhã. A vida é aqui, vamos viver e depois só Deus sabe. Né? A gente sabe que a vida aqui não termina. Né? Pelo contrário, é um aprendizado só. Né? Elas muitas vezes desacreditam de Deus por situações ou coisas que acontecem em suas vidas. Né? Algum sofrimento que faz desistir ou desacreditar, ou sentir, até sentir Deus. Né? Então, uma perda de um ente querido. Né? Eu tive um rapaz que estudava comigo, era um jovem, e você via ele, era um jovem na época tinha uns 19 anos, saudável, não tinha vícios, uma pessoa muito amorosa. Ele era uma pessoa, ele era evangélico, então ele era uma pessoa assim que era uma pessoa muito boa de conviver. Todas as pessoas que estudavam gostavam dele. Todas as pessoas gostavam que ele viesse, era uma pessoa carismática, sempre com uma palavra bonita, gostosa, sabe? E não bebia, não fumava, era noivo na época, uma menina como ele, assim, e ele começou a ficar mal, começou a sentir dores. Um dia ele sentiu dor no peito, quando ele estava em casa, foi levado para o hospital com falta de ar, foi feito um raio-x, diagnosticaram um tumor no peito dele. E a caminhada dele depois disso foi muito curta. Ele caminhou aí uns 6, 7 meses em tratamentos e veio a falecer. E eu, naquele episódio, eu fui no velório dele. E ali eu vi uma família dele, era uma família, na sua maioria, evangélicos. Né? Eles faziam parte de uma congregação. Então era uma família bem religiosa. E ali no velório dele eu vi a descrença de uma tia dele saindo do velório esbravejando com Deus, porque Deus não existe. Se Deus existe, não deixaria o Guilherme morrer. Então ela saiu ali, embarcou no carro e foi embora consolada. Então naquele momento ali, se essa pessoa não depois que esfriar a cabeça, não pensar um pouco, talvez não tiver um conhecimento, ela acaba desacreditando de Deus. E às vezes são momentos assim que fazem com que as pessoas desacreditam, e aí esse vazio acaba tomando conta da pessoa. São pessoas que depois de uma situação dessa, elas questionam Deus, né? Que ela fala, por que Deus deixou acontecer isso com o Guilherme? Se Deus existe, por que deixa com que ele passe por esse sofrimento? A gente não entende, às vezes, os caminhos que Deus reserva para nós. Muito menos a gente entender as situações que Deus, às vezes, coloca na nossa vida, às vezes, as ferramentas que Ele utiliza para que nós tenhamos um aprendizado, uma evolução espiritual. Para essas pessoas que acabam desacreditando, seria muito interessante ter o conhecimento do Evangelho do segundo o Espiritismo. É um conhecimento que traz uma clareza nas coisas que acontecem. Para pessoas que estão nesse desequilíbrio, um capítulo em específico, o capítulo 5,
Ele diz, os bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele traz as causas das aflições atuais e das aflições anteriores. Nós entramos em descrença ou se revoltamos com Deus por não entendermos, né, por que passamos por sofrimentos. Por que algumas pessoas sofrem, né? Então, nos é importante saber a origem, às vezes, desse sofrimento, né, saber por que passamos por isso. E o item 4 do capítulo 5, ele fala das causas atuais das aflições. E ele segue assim. Ele diz, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Recomendo-te a origem dos males terrestres, reconhecer-se a que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não ter sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e mesmo suscetilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantas coisas que nós fizemos na nossa vida que acabam por trazer consequências para ela. E às vezes a gente culpa Deus. Ele continua. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. A gente vê muito isso em pais, até com entes queridos, que é aquele excesso de cuidado. Às vezes um filho, um irmão está passando por alguma dificuldade e a gente quer tirar aquilo daquela pessoa, não quer deixar que aquela pessoa passe por aquilo. E às vezes aquele sofrimento é necessário para que a pessoa evolua, para que a pessoa aprenda. E às vezes Deus é de uma inteligência suprema que ele, às vezes deixa, você escolheu aquele caminho, ele deixa com que você passe por aquele caminho, para que você aprenda. E muitas vezes a gente não olha e não trata as coisas como Deus trataria. A gente tira das pessoas um momento difícil e elas ficam com aquilo gravado na mente delas, que todas as vezes que ela tiver dificuldade, alguém é responsável por tirar ela daquele problema. E aí, quando não tem uma pessoa que tire ela daquela situação, ela entra em desespero, ela começa a criticar Deus, por que Deus deixa ela sofrer? Mas ela não dá uma olhada na vida dela anterior para ver o que ela fez para que ela chegasse até naquele momento. Ele continua assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Muitas pessoas procuram a casa espírita, um centro espírita, na ânsia de que as pessoas digam para ela o que aconteceu na vida anterior dela por ela estar passando por aquele sofrimento. E aqui a gente diz, a gente costuma dizer que às vezes a gente não precisa olhar muito para trás.
olhe somente nessa vida. Às vezes essa vida já te dá a explicação que você precisa. 80% do que a gente acaba por passar nessa vida são consequências dessa própria vida. Do que você fez nessa própria vida. Você fez, às vezes, uma semana anterior, você está passando. Às vezes passa um pouquinho diferente, mas você acaba passando do que você fez há pouco tempo atrás. Então é só você remeter o pensamento para trás para ver o que você fez. Às vezes você já encontra o problema que você está passando. E depois que você fizer isso, que você se perguntar, se não estaria, se tivesse feito tal coisa ou agido de tal maneira, eu teria passado por isso. Então é mesmo justo você culpar Deus pelos problemas que acontecem? Que Deus deixou acontecer isso, Deus deixou acontecer aquilo? É mesmo Deus o responsável? Nós seremos justos de culpar Ele? A gente estamos passando por diversas situações agora de enchentes, mas desde os primórdios os colonizadores eles se colocaram em um local onde ali o rio sai realmente do leito. Então é um problema decorrente da nossa região. Então não é justo muitas vezes a gente ver pessoas culpando Deus por aquilo. Em nossas vidas atuais encontramos a raiz para vários de nossos problemas. Encontramos a explicação que buscamos de Deus. Mas para isso precisamos olhar com atenção, com um olhar neutro e não com um olhar de vítima, que sempre nos colocamos. Se olharmos como vítima, nós sempre seremos injustiçados. Deus sempre vai ser malvado com a gente. O ser humano ele tem tendência de colocar-se sempre no local da vítima. Sempre sendo vitimizado, mesmo que ele tenha na consciência dele que ele mereceu aquilo, mas ele sempre se coloca, Mas há aqueles que a gente não encontra, razão nessa vida atual. Esse meu amigo, por exemplo, era um menino que se você olhasse na vida dele, ele era muito novo para ter passado por aquilo. Não tinha nessa vida uma explicação para que ele passasse por aquele sofrimento todo. Então é para esse tipo de situações que o item 6 traz as causas anteriores das aflições. E ele se decorre assim. Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderiam impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo os que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o crenitismo. Tem pessoas que às vezes têm na família um parente ou um irmão que nasce com uma deformidade que ele não consegue nem trabalhar para ter o seu próprio sustento. Então, uma criança que nasceu nessas condições, certamente ali ela não tem nada, já nasce dessa maneira, ela não tem nada do que pagar dessa própria vida, do que resgatar. Então, aí vem as explicações das vidas anteriores, das aflições anteriores. Então, para esse tipo de situação a gente vê, porque uma criança que nasce, que pecado que essa criança tem? Que mal que essa criança cometeu? E às vezes ela é impossibilitada de um convívio normal, de um sustento para a sua própria vida pelo resto da sua vida. Ela depende exclusivamente de outras pessoas para sobreviver. Os que nascem nessas condições certamente nada hão de ter feito na existência atual para merecer. Sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que põem à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Aí é a justiça divina, que Deus
Se for justo, ele não colocaria as pessoas, se nós tivéssemos falado olhando numa visão material, e essa vida morreu e acabou, como os materialistas a enxergam, não seria justo, né? Um nascer na sua plenitude da saúde e o outro nascer com a deformidade. Então, aí que traz a explicação que o Espiritismo nos esclarece de que são coisas que vêm de vidas anteriores. Resgates que essa criança precisa, às vezes, trazer, esse espírito, né? Crianças em tenra idade que só conheceram o sofrimento, que mal fizeram ela para passar por esse sofrimento. Se fôssemos espíritos únicos que nascemos e morremos com o corpo físico, que mal que esse espírito teria feito? Mas numa criança, às vezes, tem um espírito milenar ali dentro. A gente não sabe tudo que aquele espírito viveu, tudo que esse espírito já fez e que precisa resgatar. Então, às vezes, aquela criança que está num sofrimento, ele tem muita coisa para trazer para essa vida. E a gente também, o espírito, tem muitas pessoas do espiritismo que às vezes acabam por ser insensíveis, né? Quando vem um pai, uma mãe com uma criança dessa maneira, diz, isso é um resgate. Então, quem segue o espiritismo tem que ter um cuidado também nisso, porque a gente tem que ter compaixão com aquele espírito. Mesmo ele tendo coisas a resgatar, a se melhorar, a gente tem que ter compaixão e auxiliar ao máximo a evolução daquele nosso irmão. São problemas que a filosofia e as religiões não podem resolver ou justificar, que seria a negação de toda a justiça e da providência de Deus, se afirmarmos que a alma é criada no mesmo momento do corpo. É aquilo que eu acabei de falar, né? Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Uma criança, às vezes, nessa não consegue nem fazer o bem na condição que ela está. Então, essa é a fonte que o Espiritismo traz dessa visão mais aberta para a gente ter essa compreensão, né? Entendermos que nós somos seres de múltiplas existências, né? E carregamos nessas existências várias marcas, a gente tem as nossas evoluções, tudo que a gente adquire, mas às vezes a gente vem para uma vida para tirar uma vicissitude do nosso espírito. Isso é um motivo explicável, né? E que não é Deus, às vezes, o culpado da pessoa estar naquela situação, passando por aquele problema. É o próprio espírito que acabou se colocando naquela condição, né? Entendendo isso, a gente não entra em um mundo de angústia e aflição. A gente somos seres que estamos evoluindo, estamos encarnando e encarnando em certas evoluções. Muitas vezes, no plano reencarnatório, são colocados o espírito com uma equipe que faz o seu planejamento e ali é estabelecido o que ela precisa passar. A Luciane vai vir em determinado local, com determinada família, porque lá ela vai conseguir, naquela família, naquele local, ela vai conseguir vivenciar situações que vai fazer com que ela exercite aquilo que ela precisa melhorar. E aí o espírito tem um livre-arbítrio. Ou ele vive aquilo de uma maneira a superar ou aprender, ou ele se revolta e segue um caminho totalmente avesso. Vira um material e faz totalmente ao contrário. Ele não vai regredir, ele vai parar. Ele vai viver aquela existência e depois ele vai precisar vir outra vez numa situação parecida para tentar exercitar aquela virtude que ele precisa adquirir. Nós somos espíritos imortais, né? Nós carregamos no nosso espírito vários afetos de outras existências, de outras vidas, né? Nos fazem, às vezes, esses espíritos que acabam por obsediar a gente, acabam por nos fazer sentir aqueles sentimentos de angústia. A pessoa, quando ela está obsediada, às vezes ela acaba por sentir isso também.
ela sente um aperto, uma angústia, um vazio, né? Porque os espíritos que viveram com nós em outras existências e que não receberam o melhor de nós naquela existência, ele acaba por ficar com raiva, por querer vingança, acaba por perseguir. Então, às vezes a gente tem um espírito obsessor muito forte que acaba trazendo aquilo para si. Então, a gente tem aquele sentimento muito forte de querer fugir, de não querer nada. Então, isso às vezes pode ser também uma causa de um espírito obsessor que está nos acompanhando. E quando são influências de espíritos inferiores, né, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para vencer essa angústia que advém desses espíritos, né? Esses espíritos menos felizes, né? A gente pode fazer uma prece, que a prece é uma das primeiras coisas, a primeira arma que a gente tem para fugir desses momentos. Depois nós podemos ter tem a fé, tem uma fé em Deus, tem uma fé numa religião. Isso vai trazer um porto seguro, é um remédio bom para esse tipo de aflição e vai nos trazer uma paz interior. E aqui na Casa Espírita, na Casa Irmãos Luz, a gente traz muitos estudos que vêm para fazer um melhoramento moral, né, do espírito, principalmente o Evangelho, que o Evangelho traz essa parte mais moral e que acaba por mostrar para as pessoas um caminho mais leve, um caminho mais tranquilo, né, uma explicação para muitas coisas que às vezes as pessoas acabam por não entender. Então, esse espaço que você se enganjar num estudo, né, num local assim, vai te trazer também uma boa ferramenta para você conseguir passar por esses momentos. Porque se nós permanecermos constantemente em contato com espíritos de luz, né, num local onde traga uma energia boa, isso acaba por tirar aquela angústia que as pessoas sentem. A caridade também traz isso fisicamente comprovado, a medicina comprova que o nosso organismo libera hormônios quando está se fazendo caridade. Então ele acaba por liberar só do fato de você fazer a caridade. E muitas vezes você se enganjando num local desse, você consegue ter uma elevação moral e uma ajuda psicológica muito boa, né? E um bem da caridade, que a gente vai ter agora dia 16, é um bem muito gostoso de você fazer. É uma recompensa que ela não tem a pegada material, mas o que ela traz para você é muito mais satisfatório do que um bem material. Então você carrega isso na sua lembrança por muito tempo. Era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos fazer uma oração agora e depois nós teremos os passos de tratamento. E eu pediria para se alguém fez consumo de bebida alcoólica hoje, que não entre na sala de passe, na sala de bio, para não mexer na energia da sala. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus.
Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.